Entregar o dia a Deus não é apenas uma frase bonita, é um ato profundo de rendição e confiança que muda tudo. Quando lemos em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, encontramos esta instrução poderosa. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Repara bem nestas palavras. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Não apenas nas decisões grandes, não só nos momentos de crise, mas em absolutamente tudo. Desde a conversa que vais ter até a tarefa que parece insignificante, tudo ganha novo significado quando colocas Deus no centro. Viver com propósito significa entender que não estás aqui por acaso, que cada dia tem um significado eterno, que as tuas escolhas importam no reino de Deus. E a fé? A fé é a certeza de que mesmo quando não vês o caminho completo, Deus está a guiar cada passo. É acordar sabendo que não estás sozinho, que há um Pai Celestial que se importa com cada detalhe da tua vida e que tem planos bons preparados para ti, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência. Talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai Celestial, Deus de amor infinito, de misericórdia sem fim, de graça abundante, nós vimos a Tua presença nesta manhã com corações abertos e espíritos dispostos. Reconhecemos que Tu és o Senhor da nossa vida, o Criador do universo, o sustentador de todas as coisas. Nada existe sem a Tua permissão, nada acontece fora do Teu conhecimento. Pai, neste momento sagrado, queremos entregar este dia completamente nas Tuas mãos. Não queremos viver por viver, não queremos apenas sobreviver às horas que virão. Queremos viver com propósito, queremos caminhar com fé verdadeira. Queremos glorificar o Teu nome em cada ação, em cada palavra, em cada pensamento. Senhor, perdoa-nos pelas vezes que tentamos controlar tudo sozinhos, pelas manhãs que começamos sem Te buscar, pelos dias que vivemos longe da Tua presença. Hoje fazemos diferente. Hoje declaramos que Tu és o Senhor do nosso dia. Pai, entregamos a Ti cada plano que fizemos, cada compromisso que temos agendado, cada responsabilidade que carregamos. Se algum plano não é Teu, cancela-o. Se algum caminho não é o certo, fecha a porta. Se alguma decisão que precisamos tomar não está alinhada com a Tua vontade, mostra-nos claramente. Queremos andar apenas onde Tu queres que andemos. Senhor, dá-nos discernimento espiritual para reconhecer a Tua voz em meio a tantas outras vozes. Que possamos distinguir entre o que vem de Ti e o que vem das nossas próprias vontades ou das influências ao nosso redor. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir o Teu sussurro suave. Toca o nosso coração para sentir a Tua direção. Ilumina a nossa mente para compreender os Teus caminhos. Pai, pedimos que este dia seja marcado pela Tua presença constante. Que em cada momento possamos sentir que Tu estás conosco, que não haja um segundo sequer em que nos sintamos abandonados ou sozinhos. Senhor, entregamos a Ti as nossas emoções desta manhã. Se acordamos com alegria, que essa alegria venha de Ti e glorifique o Teu nome.
Se acordamos com tristeza, consola-nos com o teu amor. Se há ansiedade no nosso peito, substitui-a pela tua paz, que excede todo o entendimento. Se há medo do que este dia pode trazer, lembra-nos que tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Pai, entregamos os nossos relacionamentos a ti, as pessoas que vamos encontrar hoje, as conversas que vamos ter, os conflitos que talvez surjam, tudo está nas tuas mãos. Dá-nos sabedoria para falar as palavras certas no momento certo. Dá-nos paciência para ouvir com atenção. Dá-nos amor para tratar cada pessoa como tu a tratas. Que possamos ser instrumentos da tua paz onde houver discórdia, instrumentos do teu amor onde houver frieza, instrumentos da tua luz onde houver escuridão. Pai, entregamos o nosso trabalho a ti. Seja qual for a nossa ocupação, queremos fazê-la como para ti e não para os homens. Que o nosso trabalho não seja apenas uma forma de ganhar o sustento, mas uma forma de servir e glorificar o teu nome. Dá-nos excelência em tudo o que fizermos. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Que sejamos produtivos, criativos, dedicados. Se enfrentamos desafios profissionais, dá-nos estratégias do céu para superá-los. Se há injustiças no ambiente de trabalho, intervém tu. Se há colegas difíceis, ensina-nos a amá-los como tu nos amas. Senhor, entregamos as nossas finanças a ti. Tu conheces cada necessidade que temos, cada conta que precisa ser paga, cada dívida que nos preocupa. Prometeste suprir todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas na glória. Cremos nessa promessa. Abre portas de provisão que nenhum homem pode fechar. Multiplica o pouco que temos. Ensina-nos a administrar com sabedoria os recursos que nos confias. Senhor, cobre cada membro da nossa família com o teu sangue precioso. Protege-os de todo mal, de todo perigo, de toda obra das trevas. Se há alguém desviado, traz de volta. Se há alguém doente, cura. Se há alguém em pecado, convence pelo teu Espírito. Restaura os relacionamentos quebrados dentro das nossas famílias. Onde há mágoa, traz perdão. Onde há distância, traz reconciliação. Onde há silêncio, traz diálogo. Faz das nossas casas um pedacinho do céu aqui na terra. Pai, entregamos os nossos filhos a ti de forma especial. Protege-os no caminho para a escola, durante as aulas, no recreio, no regresso para casa. Guarda-os de más companhias, de influências negativas, de tudo o que possa prejudicá-los. Dá-lhes sabedoria para tomar boas decisões. Ajuda-os nos estudos, nas provas, nos trabalhos, que sejam luz onde estiverem. Senhor, se há filhos rebeldes, toca o coração deles. Mostra-lhes o caminho certo antes que seja tarde demais. Pai, entregamos os nossos casamentos a ti. Fortalece o vínculo entre marido e mulher. Renova o amor que talvez tenha esfriado com o tempo. Ensina-nos a amar como tu amas, com paciência, com bondade, sem guardar rancor. Que os casais aprendam a se perdoar diariamente, a se honrar mutuamente, a se respeitar profundamente. Protege os casamentos de tentações, de traições, de influências que queiram destruir. Senhor, entregamos os solteiros a ti. Para aqueles que desejam casar, prepara o cônjuge certo no tempo certo. Dá-lhes paciência para esperar. Guarda-os da ansiedade que leva a escolhas erradas. Para aqueles que têm o dom da solteirice, que vivam plenamente essa vocação. Pai, entregamos as nossas decisões a ti. Hoje teremos que escolher entre várias opções, tomar caminhos, definir rumos. Não queremos decidir baseados apenas na lógica humana ou nas emoções do momento. Queremos decidir guiados pelo teu Espírito Santo. Senhor, quando chegar o momento de escolher, sussurra ao nosso ouvido. Quando precisarmos falar, coloca as palavras certas na nossa boca. Quando precisarmos agir, move as nossas mãos.
Que cada decisão tomada hoje esteja alinhada com o teu propósito eterno para as nossas vidas. Pai, entregamos as nossas tentações a ti. Conheces as áreas onde somos mais fracos, onde o inimigo costuma nos atacar. Dá-nos forças para resistir quando a tentação vier. Lembra-nos que sempre há uma saída, que nunca seremos tentados além do que podemos suportar. Quando sentirmos que estamos prestes a cair, segura-nos pela mão. Senhor, entregamos os nossos sonhos a ti. Os projetos que carregamos no coração, as visões que temos para o futuro, os desejos profundos da nossa alma. Se esses sonhos vêm de ti, realiza-os no teu tempo perfeito. Se não vêm de ti, substitui-os pelos teus sonhos para nós, que são sempre melhores do que os nossos. Pai, entregamos as nossas palavras a ti, que a nossa boca seja instrumento de bênção e não de maldição, que as nossas palavras edifiquem e não destruam, que falemos a verdade sempre, mas com amor. Guarda-nos de fofocas, de críticas destrutivas, de reclamações constantes. Coloca um guarda na nossa boca, que antes de falar pensemos: isto é verdadeiro, isto é necessário, isto é bondoso. Senhor, entregamos as nossas atitudes a ti, que o nosso comportamento reflita o caráter de Cristo, que sejamos pacientes quando tudo nos irrita, gentis quando outros são rudes, generosos quando a tendência é ser egoísta, que as pessoas vejam Jesus em nós através das nossas atitudes. Pai, entregamos os nossos talentos e dons a ti. Tudo o que sabemos fazer, tudo o que somos bons, vem de ti. Não queremos usar os nossos dons para nos exaltar, mas para exaltar o teu nome. Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos. Senhor, entregamos as nossas limitações a ti. Reconhecemos que somos frágeis, que não conseguimos fazer tudo sozinhos, que precisamos de ti em cada momento. Onde somos fracos, manifesta a tua força. Onde somos ignorantes, revela a tua sabedoria. Onde somos incapazes, mostra o teu poder. Pai, entregamos os nossos medos a ti. O medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo do futuro, o medo de perder pessoas que amamos. Todos esses medos colocamos aos teus pés. Tu não nos deste espírito de medo. Substitui cada medo pela tua paz perfeita. Senhor, entregamos as nossas alegrias a ti. Que a nossa felicidade não dependa das circunstâncias externas, mas da tua presença constante. Que possamos ter alegria mesmo em meio às dificuldades, porque sabemos que tu estás no controle. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Pai, entregamos os nossos inimigos a ti, aqueles que falam mal de nós, que nos prejudicam, que desejam o nosso mal. Não queremos vingar-nos, a vingança pertence a ti. Ajuda-nos a amá-los, a orar por eles, a perdoá-los. Transforma os nossos inimigos em amigos ou simplesmente afasta-os do nosso caminho. Senhor, entregamos as nossas tristezas a ti. Se há luto no coração, consola-nos. Se há decepções não superadas, cura-nos. Se há sonhos que morreram, ressuscita-os ou dá-nos novos sonhos. Enxuga cada lágrima dos nossos olhos. Transforma o nosso pranto em riso, o nosso lamento em dança. Pai, entregamos as nossas vitórias a ti. Quando conseguirmos algo bom hoje, que toda a glória seja tua. Que não nos orgulhemos das nossas conquistas como se fossem fruto apenas do nosso esforço. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Cada vitória é resultado da tua graça operando em nós. Senhor, entregamos os nossos fracassos a ti. Se hoje não conseguirmos fazer tudo o que planejamos, não deixaremos que isso nos esmague. Se cometermos erros, aprenderemos com eles. Se cairmos, levantaremos com a tua ajuda. Ensina-nos que fracassar não significa ser um fracasso. Pai, entregamos o nosso tempo a ti. As 24 horas deste dia são tuas. Ajuda-nos a administrar bem cada minuto.
Que não percamos tempo com coisas inúteis, que sejamos produtivos, mas não ansiosos, ocupados, mas não sobrecarregados. Ensina-nos a separar tempo para trabalhar, tempo para descansar, tempo para estar com a família, tempo para estar contigo. Senhor, entregamos as nossas prioridades a Ti. Muitas vezes, colocamos em primeiro lugar o que deveria estar em segundo ou terceiro. Ajusta as nossas prioridades, que Tu sempre sejas o primeiro, depois a família, depois o trabalho, tudo na ordem certa. Pai, entregamos os nossos encontros a Ti. Cada pessoa com quem cruzarmos hoje foi colocada no nosso caminho por algum motivo. Que sejamos atentos às oportunidades de abençoar alguém, de falar de Ti, de fazer a diferença na vida de outra pessoa. Usa-nos como instrumentos de transformação. Senhor, entregamos as surpresas deste dia a Ti. Não sabemos o que vai acontecer nas próximas horas. Podem vir surpresas boas ou desafios inesperados. Mas sabemos que Tu estás no controle. Se vier algo bom, receberemos com gratidão. Se vier algo difícil, enfrentaremos com fé. Pai, entregamos as nossas expectativas a Ti. Às vezes criamos expectativas que depois nos frustram. Ajuda-nos a ter expectativas realistas, mas acima de tudo, ajuda-nos a colocar a nossa expectativa em Ti e não nas circunstâncias ou nas pessoas. Tu nunca falhas, Tu nunca decepcionas. Senhor, entregamos os nossos compromissos a Ti, as reuniões, os encontros, as consultas, tudo o que temos agendado. Vai à nossa frente preparando o caminho. Que cheguemos no horário certo a cada lugar. Que os compromissos sejam produtivos e agradáveis. Se algum compromisso precisa ser cancelado, mostra-nos claramente. Pai, entregamos a nossa alimentação a Ti. Abençoa o alimento que vamos consumir hoje. Que nutra o nosso corpo adequadamente. Dá-nos sabedoria para fazer escolhas saudáveis. Liberta aqueles que lutam com compulsão alimentar ou outros distúrbios relacionados com a comida. Senhor, entregamos o nosso descanso a Ti. Quando chegar a noite e for hora de dormir, concede-nos sono tranquilo e reparador. Que possamos descansar verdadeiramente, sem insônias, sem pesadelos, sem preocupações que roubam o sono. Renova as nossas forças enquanto dormimos. Pai, entregamos as nossas finanças a Ti novamente, mas agora com mais profundidade. Se há necessidade de dinheiro urgente, providencia. Se há contas atrasadas, abre caminhos para pagá-las. Se há pessoas que nos devem, toca o coração delas para nos pagarem. Se devemos a alguém, ajuda-nos a honrar os nossos compromissos. Ensina-nos a viver dentro das nossas possibilidades. Senhor, entregamos os nossos vícios a Ti. Se há alguém lutando contra vícios, seja de substâncias, de jogos, de pornografia, de qualquer coisa que escraviza, liberta agora mesmo. Quebra as correntes que prendem. Dá forças para vencer um dia de cada vez. Mostra que em Ti há liberdade verdadeira. Pai, entregamos as nossas inseguranças a Ti. Os complexos, as comparações com outros, a sensação de não ser bom o suficiente. Lembra-nos de que somos criados à Tua imagem e semelhança, que somos preciosos aos Teus olhos, que nos amas incondicionalmente. Senhor, entregamos o nosso testemunho a Ti, que a nossa vida seja um evangelho vivo. Que as pessoas vejam Cristo em nós, não apenas pelas nossas palavras, mas principalmente pelas nossas ações. Que sejamos sal e luz neste mundo. Que onde estivermos, as trevas sejam dissipadas. Pai, entregamos as nossas redes sociais a Ti. O que vamos publicar, o que vamos comentar, o que vamos compartilhar. Que usemos essas ferramentas para o bem, para edificar, para espalhar o Teu amor. Guarda-nos de postar coisas que não Te glorificam. Protege-nos das comparações e da inveja que as redes sociais podem gerar. Senhor, entregamos o trânsito a Ti. Se vamos sair de casa,
protege-nos no caminho. Manda os teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Protege-nos de acidentes, de assaltos, de qualquer perigo, que cheguemos e voltemos em segurança. Pai, entregamos os nossos estudos a Ti. Para aqueles que estão estudando, dá concentração, memória, compreensão. Ajuda nas provas, nos trabalhos, nas apresentações. Remove toda a ansiedade relacionada com os estudos, que aprendam não apenas para passar de ano, mas para crescer em conhecimento e sabedoria. Senhor, entregamos os nossos ministérios a Ti. Para aqueles que servem na igreja, que o façam com excelência e humildade, que não busquem holofotes, mas simplesmente servir. Renova a motivação daqueles que estão cansados. Levanta novos obreiros para a Tua seara. Pai, entregamos as nossas orações a Ti. Que este não seja o único momento de oração do dia. Que possamos manter um diálogo constante contigo ao longo de todas as horas. Que oremos sem cessar em todo o tempo, por todas as coisas. Ensina-nos a orar segundo a Tua vontade. Senhor, entregamos o clima deste dia a Ti. Se vai chover ou fazer sol, se vai estar frio ou calor, tudo está sob o Teu controle. Protege-nos de tempestades, de fenômenos naturais perigosos. Que o clima não seja impedimento para realizarmos o que precisamos fazer. Pai, entregamos a nossa língua a Ti uma vez mais, que não falemos mal de ninguém, que não julguemos, que não critiquemos, que não amaldiçoemos, que a nossa língua seja instrumento de bênção, de encorajamento, de edificação. Coloca um filtro entre o nosso cérebro e a nossa boca. Senhor, entregamos este dia completamente a Ti. Que seja um dia marcado pela Tua presença, pela Tua direção, pela Tua provisão, pela Tua proteção. Que ao final do dia possamos dizer, valeu a pena viver este dia com Deus, valeu a pena confiar, valeu a pena obedecer, que a nossa fé seja fortalecida, que o nosso propósito seja cumprido, que o Teu nome seja glorificado em tudo. Pai, pedimos que derrames sobre nós a Tua sabedoria celestial. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Queremos essa sabedoria. Não queremos agir por impulso, por emoção descontrolada, por pressão externa. Queremos agir com a sabedoria que vem de Ti. Senhor, nas conversas que teremos hoje, dá-nos palavras sábias. Nas decisões que precisaremos tomar, dá-nos discernimento sábio. Nos conflitos que talvez surjam, dá-nos respostas sábias. Que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, mas que busquemos sempre a Tua orientação. Pai, abençoa o nosso coração. Guarda-o de toda amargura, de todo ressentimento, de toda dureza. Dá-nos um coração mole, sensível à Tua voz, compassivo com o sofrimento alheio. Que o nosso coração seja como o Teu coração, cheio de amor e misericórdia. Senhor, abençoa os nossos olhos, que vejamos as pessoas como Tu as vês, com amor e sem julgamento. Que vejamos as oportunidades que colocas no nosso caminho, que vejamos a Tua mão agindo mesmo nas situações difíceis. Guarda os nossos olhos de tudo o que não Te agrada, de imagens impuras, de coisas que contaminam a alma. Pai, abençoa os nossos ouvidos, que ouçamos a Tua voz acima de todas as outras vozes, que sejamos surdos às mentiras do inimigo, às críticas destrutivas, às palavras negativas. Que os nossos ouvidos estejam sempre atentos ao Teu sussurro. Senhor, abençoa as nossas mãos, que sejam mãos que trabalham com dedicação, que ajudam os necessitados, que abraçam os solitários, que levantam os caídos. Que tudo o que as nossas mãos tocarem seja abençoado, que sejamos instrumentos de cura e restauração através das nossas mãos. Pai, abençoa os nossos pés, que andem nos Teus caminhos, que não se desviem para a direita nem para a esquerda.
que nos levem a lugares onde possamos fazer a diferença, que sejam pés que levam boas notícias, que anunciam a paz. Guarda os nossos passos de tropeços e quedas. Senhor, abençoa a nossa boca novamente com ainda mais profundidade, que seja uma fonte de vida e não de morte. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, que escolhamos sempre falar vida, falar esperança, falar fé. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, sempre agradáveis. Pai, abençoa a nossa mente mais uma vez. Renova o nosso entendimento, transforma a nossa forma de pensar, que pensemos como Cristo pensa, que a mente de Cristo esteja em nós. Expulsa todo pensamento de derrota, de impossibilidade, de desesperança. Enche a nossa mente com pensamentos de vitória, de fé, de esperança. Senhor, abençoa o nosso espírito, aviva o nosso espírito com o Teu Espírito Santo. Que haja comunhão profunda entre o nosso espírito e o Teu. Que sejamos sensíveis às coisas espirituais, que possamos discernir entre o que é de Deus e o que não é. Fortalece o nosso homem interior. Pai, abençoa os nossos relacionamentos mais uma vez, com maior profundidade. Cura os relacionamentos feridos. Restaura pontes que foram quebradas, aproxima pessoas que se afastaram, remove mal-entendidos, traz clareza onde há confusão. Que hoje seja um dia de reconciliação, de perdão, de novos começos relacionais. Senhor, abençoa especialmente os casamentos que estão em crise. Muitos lares estão à beira do divórcio. Intervém Tu. Traz de volta o amor que esfriou. Cura as feridas profundas, remove o orgulho que impede o perdão, que os casais lembrem dos votos que fizeram, do amor que um dia sentiram. Pai, abençoa os pais e as mães, dá-lhes sabedoria para educar os filhos nos Teus caminhos, dá-lhes paciência para lidar com as birras, com as rebeldias, com os desafios de cada fase. Que sejam exemplos vivos de fé para os seus filhos, que não apenas ensinem sobre Ti, mas que vivam de forma que os filhos vejam Cristo neles. Senhor, abençoa os avós, que tenham saúde para desfrutar dos netos. Que a sabedoria acumulada ao longo dos anos seja transmitida às novas gerações. Que sejam honrados e respeitados pelas suas famílias. Protege-os de solidão, de abandono, de toda forma de maus tratos. Pai, abençoa os jovens. Numa geração tão perdida, tão confusa, tão bombardeada por informações contraditórias, guia os jovens. Protege-os das drogas, da promiscuidade, da violência. Dá-lhes propósito, dá-lhes direção, dá-lhes esperança. Levanta uma geração de jovens apaixonados por Ti. Senhor, abençoa as crianças. Protege a inocência delas. Guarda-as de abusos, de violência, de tudo o que possa marcar negativamente a infância. Que cresçam em ambientes saudáveis, rodeadas de amor, que desde pequenas conheçam o Teu amor. Pai, abençoa os idosos. Muitos estão sozinhos, esquecidos, sem ninguém que se importe. Consola o coração deles, manda pessoas para visitá-los, para ouvi-los, para cuidar deles. Que os últimos anos de vida sejam marcados por dignidade e amor. Senhor, abençoa os doentes. Toca cada corpo enfermo com o Teu poder curador. Onde há cancro, ordena cura. Onde há diabetes, restaura o funcionamento do pâncreas. Onde há problemas cardíacos, fortalece o coração. Onde há doenças mentais, traz equilíbrio e saúde mental. Nada é impossível para Ti. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está disponível para curar hoje. Pai, abençoa os médicos e os enfermeiros. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente. Dá-lhes habilidade nas cirurgias. Que sejam instrumentos de cura nas Tuas mãos. Protege-os do esgotamento, do desânimo. Renova as forças daqueles que trabalham exaustivamente para salvar vidas.
Senhor, abençoa os hospitais, que sejam lugares de cura e não apenas de sofrimento. Que a tua presença seja sentida em cada quarto, em cada corredor. Que milagres aconteçam dentro dos hospitais, que pessoas desenganadas pela medicina sejam curadas pelo teu poder. Pai, abençoa aqueles que estão em tratamento, os que fazem quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, qualquer tipo de tratamento difícil. Dá-lhes forças para continuar, que os efeitos colaterais sejam minimizados, que vejam resultados positivos rapidamente, que não percam a fé no meio do tratamento. Senhor, abençoa os desempregados, abre portas de emprego. Que hoje alguém receba aquela ligação tão esperada, que entrevistas sejam marcadas, que currículos sejam aprovados, que oportunidades surjam. Enquanto esperam, sustenta-os, que não falte o pão de cada dia. Pai, abençoa os empresários, que sejam honestos nos seus negócios, que tratem bem os seus funcionários, que prosperem, mas que a prosperidade não os afaste de ti. Multiplica os negócios daqueles que te honram com os seus bens. Protege de falências, de roubos, de fraudes. Senhor, abençoa os trabalhadores, aqueles que acordam cedo, que trabalham duro, que se esforçam para sustentar as suas famílias. Valoriza o trabalho honesto, que recebam salários justos, que tenham condições dignas de trabalho. Protege-os de acidentes de trabalho, de explorações, de injustiças. Pai, abençoa os professores. Eles moldam o futuro ao educar as crianças e os jovens. Dá-lhes amor pela profissão. Que não vejam o ensino apenas como um trabalho, mas como uma vocação. Dá-lhes criatividade nas aulas, que consigam alcançar até os alunos mais difíceis. Protege-os de desrespeito, de violência dentro das escolas. Senhor, abençoa os estudantes, que tenham dedicação nos estudos, que aprendam não apenas conteúdos acadêmicos, mas valores para a vida. Protege-os de bullying, de pressões negativas, que se destaquem nos estudos, que tenham oportunidades de bolsas, de intercâmbios, de crescimento acadêmico. Pai, abençoa os líderes, os pastores, os bispos, os presbíteros, os diáconos, todos aqueles que guiam o teu povo. Dá-lhes sabedoria, dá-lhes amor pelas ovelhas, dá-lhes humildade, que sejam servos e não senhores, que apacentem o rebanho não por força, mas voluntariamente. Senhor, abençoa as igrejas, que sejam casas de oração e não covis de ladrões, que a tua presença seja real nos cultos, que vidas sejam transformadas, que enfermos sejam curados, que famílias sejam restauradas, que o evangelho verdadeiro seja pregado. Protege as igrejas de divisões, de heresias, de escândalos. Pai, abençoa os missionários, aqueles que deixaram tudo para levar o evangelho a lugares distantes. Protege-os. Supre todas as suas necessidades, que vejam frutos do seu trabalho, que tribos sejam alcançadas, que nações sejam transformadas, que o evangelho chegue aos confins da terra. Senhor, abençoa os perseguidos por causa da fé. Em muitos lugares do mundo, ser cristão é arriscar a vida. Fortalece os nossos irmãos que sofrem perseguição. Dá-lhes coragem para não negar a fé. Protege-os da morte. Liberta os que estão presos por causa do evangelho. Pai, abençoa as viúvas e os órfãos. Tu prometeste ser pai dos órfãos e juiz das viúvas. Cumpre essa promessa na vida de cada um, que não lhes falte nada, que sejam amparados, protegidos, cuidados. Levanta pessoas para ajudá-los. Senhor, abençoa os refugiados, pessoas que tiveram que fugir das suas terras por causa de guerras, de perseguições, de catástrofes. Protege-os nas jornadas perigosas, que encontrem lugares seguros, que sejam bem recebidos, que possam reconstruir as suas vidas.
Pai, abençoa os presos, não apenas os que estão em prisões físicas, mas também os que estão em prisões espirituais e emocionais. Liberta os cativos, quebra as correntes, abre as portas das prisões. Para aqueles que estão presos justamente, que se arrependam dos seus erros. Para aqueles presos injustamente, que a justiça seja feita. Senhor, abençoa as autoridades, os presidentes, os governadores, os prefeitos, os juízes, os policiais, todos aqueles que têm autoridade. Dá-lhes sabedoria para governar com justiça, que tomem decisões que beneficiem o povo, que combatam a corrupção, que sejam exemplo de integridade. Pai, abençoa o nosso país, cura a nossa terra, perdoa os pecados da nação, traz avivamento espiritual. Que o povo se volte para ti, que haja paz nas ruas, prosperidade na economia, justiça no sistema judicial. Protege-nos de guerras, de catástrofes naturais, de epidemias. Senhor, abençoa o mundo inteiro. Há tanta dor, tanta injustiça, tanta maldade. Intervém tu, traz paz onde há guerra, traz justiça onde há opressão, traz esperança onde há desespero. Que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita na terra como é no céu. Pai, abençoa os que choram. Há tantas pessoas de coração partido neste momento, alguém que perdeu um ente querido, alguém que recebeu um diagnóstico difícil, alguém que viu um sonho morrer. Consola cada coração enlutado, enxuga cada lágrima. Lembra-lhes que tu estás perto dos quebrantados de coração. Senhor, abençoa os deprimidos, aqueles que perderam a vontade de viver, que não veem mais sentido na vida, que acordam sem forças para enfrentar o dia. Toca essas vidas com o teu amor restaurador. Mostra-lhes que há esperança, que há futuro, que vale a pena viver. Liberta-os da escuridão da depressão. Pai, abençoa os ansiosos. Numa época de tanta pressão, de tanto estresse, de tantas preocupações, muitos vivem em constante estado de ansiedade. Substitui a ansiedade pela tua paz. Ensina-nos a lançar sobre ti toda a ansiedade, porque tu cuidas de nós. Senhor, abençoa os que lutam contra pensamentos suicidas. Mostra-lhes o valor da vida. Mostra-lhes que são amados, que são importantes, que fazem falta. Afasta todo pensamento de morte. Coloca pessoas no caminho deles para ajudá-los, que encontrem razões para continuar vivendo. Pai, abençoa os viciados, em drogas, em álcool, em jogos, em pornografia, em qualquer coisa que escraviza. Quebra as correntes do vício. Dá forças para resistir à tentação, que busquem ajuda, que encontrem grupos de apoio, que a libertação seja completa e definitiva. Senhor, abençoa os que sofrem violência doméstica, mulheres espancadas, crianças abusadas, idosos maltratados. Intervém tu nessas situações. Protege os vulneráveis. Dá coragem às vítimas para denunciar. Que os agressores sejam punidos e, se possível, transformados pelo teu amor. Senhor, abençoa os novos convertidos, aqueles que acabaram de entregar a vida a ti, que cresçam na fé, que encontrem uma igreja saudável, que tenham mentores espirituais. Protege-os dos ataques do inimigo que tentará fazê-los desistir logo no início. Pai, abençoa os maduros na fé, aqueles que já caminham contigo há muitos anos, que não esfriem, que não se acomodem, que continuem crescendo, aprendendo, se aprofundando, que sejam exemplos e mentores para os mais novos na fé. Senhor, abençoa os que têm dons espirituais, os profetas, os mestres, os evangelistas, os que têm dons de cura, os que falam em línguas, que usem os dons para a edificação da igreja e não para se exaltarem, que haja equilíbrio, que haja amor, que tudo seja feito com ordem. Pai, abençoa os que servem nos bastidores, aqueles que limpam a igreja, que cuidam do som, que recebem na porta, que fazem tantas coisas importantes, mas não aparecem.
Que saibam que tu vês, que tu valorizas, que tu recompensas, que continuem servindo com alegria. Senhor, abençoa os que dão generosamente, os dizimistas fiéis, os ofertantes alegres, os que ajudam os necessitados. Multiplica tudo o que eles dão, que nunca lhes falte nada. Que vejam o retorno das sementes plantadas. Pai, abençoa este dia mais uma vez. Que seja um dia diferente, especial, marcado pela Tua presença. Que ao final do dia possamos olhar para trás e ver a Tua mão guiando cada passo. Que tenhamos testemunhos de como Tu agiste, de como Tu providenciaste, de como Tu protegeste. Que a nossa fé saia fortalecida deste dia. Senhor, abençoa cada pessoa que está a ouvir esta oração neste momento, onde quer que estejam, seja em casa, no trabalho, no trânsito. Tu sabes exatamente onde cada um está. Toca cada coração de forma pessoal e profunda. Que sintam a Tua presença real. Que saibam que não estão sozinhos. Pai, abençoa os pedidos não mencionados. Há tantas necessidades específicas que não foram faladas aqui. Mas Tu conheces cada uma. Tu vês cada lágrima escondida, cada dor silenciosa, cada necessidade secreta. Atende cada pedido segundo a Tua vontade perfeita. Senhor, obrigado por este tempo de oração. Obrigado por nos ouvires. Obrigado por Te importares. Obrigado porque sabemos que não oramos em vão. As nossas orações sobem até Ti como incenso suave, e Tu respondes no Teu tempo perfeito. Confiamos em Ti, cremos em Ti, esperamos em Ti. Pai, selamos tudo o que foi pedido nesta oração com o sangue precioso de Jesus. Que o inimigo não possa roubar, matar ou destruir nada do que foi decretado aqui. Que tudo se cumpra segundo a Tua vontade. Que este seja verdadeiramente um dia abençoado, um dia de vitórias, um dia de milagres, um dia de testemunhos. Entregamos este dia completamente nas Tuas mãos. Que a Tua vontade seja feita, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu reino venha. Confiamos que Tu vais à nossa frente preparando o caminho. Cremos que nada do que precisamos nos faltará. Descansamos na certeza de que Tu cuidas de nós com amor infinito. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor sejam dados a Ti, hoje e sempre. Senhor, abençoa os nossos sonhos e visões. Não os sonhos que temos enquanto dormimos, mas os sonhos do coração, as visões para o futuro. Se esses sonhos vêm de Ti, dá-nos estratégias para realizá-los. Mostra-nos o passo a passo. Conecta-nos com as pessoas certas. Abre as portas que precisam ser abertas. Fecha as que precisam permanecer fechadas. Pai, abençoa a nossa paciência. Vivemos numa era de instantaneidade, onde tudo precisa ser rápido. Mas Tu muitas vezes operas devagar, no Teu tempo perfeito. Ensina-nos a esperar com paciência, que não desanimemos se as respostas demorarem, que continuemos confiando mesmo quando parece que nada está acontecendo. Senhor, abençoa a nossa perseverança, que não desistamos facilmente dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, da nossa fé. Que sejamos como o atleta que corre com os olhos fixos no prêmio, que não paremos no meio do caminho. Pai, abençoa a nossa humildade, guarda-nos do orgulho que precede a queda. Que sejamos humildes de coração como Jesus foi, que não nos achemos superiores a ninguém. Que saibamos reconhecer quando erramos e pedir desculpas, que aprendamos com todos, até com aqueles que consideramos menores. Senhor, abençoa a nossa gratidão. Que sejamos gratos em todas as circunstâncias, que não reclamemos constantemente, que vejamos as bênçãos que já temos, em vez de focar apenas no que nos falta. E agradeçamos até pelas dificuldades, porque sabemos que elas produzem crescimento. Pai, abençoa a nossa generosidade,
Que tenhamos mãos abertas para dar e não mãos fechadas para acumular. Que saibamos partilhar o que temos. Que sejamos sensíveis às necessidades ao nosso redor. Que o nosso coração se compadeça dos que sofrem e que as nossas mãos se movam para ajudar. Senhor, abençoa a nossa integridade. Que sejamos as mesmas pessoas em público e em privado. Que não tenhamos duas caras. Que a nossa sim seja sim e o nosso não seja não. Que sejamos conhecidos como pessoas de palavra, confiáveis, íntegras. Pai, abençoa a nossa coragem. Muitas vezes temos medo de dar passos de fé, medo de arriscar, medo de falhar. Dá-nos coragem para sair da zona de conforto. Que não deixemos o medo nos paralisar. Que sejamos corajosos como Josué foi quando tu lhe disseste para ser forte e corajoso. Senhor, abençoa a nossa disciplina. Que tenhamos disciplina para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não temos vontade. Disciplina nos estudos, no trabalho, na vida espiritual, na saúde. Que não sejamos guiados apenas pelos sentimentos, mas também pela razão e pela obediência. Pai, abençoa o nosso autocontrole. Que saibamos controlar os nossos impulsos, as nossas emoções, os nossos desejos. Que não sejamos escravos das paixões. Que tenhamos domínio próprio em todas as áreas. Senhor, abençoa a nossa fidelidade. Que sejamos fiéis a Ti em primeiro lugar. Fiéis também aos nossos compromissos, às nossas promessas, aos nossos relacionamentos. Que a nossa palavra tenha valor. Que sejamos conhecidos como pessoas fiéis. Pai, abençoa a nossa mansidão. Não confundir mansidão com fraqueza. Mansidão é força sob controle. Que saibamos quando falar e quando calar. Que não reajamos com violência às provocações. Que sejamos mansos como Jesus foi, mas também firmes quando necessário. Senhor, abençoa a nossa alegria. Não uma alegria superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda que vem de Ti. Que possamos ter alegria mesmo em meio às provações. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Pai, abençoa a nossa esperança. Que nunca percamos a esperança. Não importa quão difícil a situação pareça. Que saibamos que enquanto há vida, há esperança. Que a nossa esperança esteja ancorada em Ti e não nas circunstâncias mutáveis. Senhor, abençoa o nosso amor. O maior de todos os mandamentos é amar. Que amemos a Ti de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, e que amemos o próximo como a nós mesmos. Que o amor seja a motivação por trás de tudo o que fazemos. Pai, abençoa as nossas escolhas alimentares hoje. Que façamos escolhas saudáveis, que não comamos por ansiedade ou por gula, mas apenas o necessário para nutrir o corpo que é templo do Espírito Santo. Liberta aqueles que lutam com transtornos alimentares. Senhor, abençoa o nosso sono quando chegar a noite. Que possamos dormir tranquilos, sabendo que Tu guardas o nosso sono. Que não tenhamos insônias causadas por preocupações. Que o sono seja reparador. Que acordemos amanhã renovados e prontos para mais um dia. Pai, abençoa os nossos vizinhos. Muitas vezes nem conhecemos quem mora ao nosso lado. Ajuda-nos a ser bons vizinhos. Que possamos ter bons relacionamentos com aqueles que vivem perto de nós. Que sejamos luz no nosso bairro. Pai, abençoa as nossas finanças uma vez mais com ainda maior profundidade. Ensina-nos a ser bons administradores do dinheiro. Que saibamos poupar, investir sabiamente, gastar com consciência. Que o dinheiro seja nosso servo e não nosso amo. Liberta-nos do amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Senhor, abençoa os endividados. Dá-lhes estratégias para sair das dívidas, que consigam renegociar, que encontrem formas de aumentar a renda, que aprendam a viver dentro das suas possibilidades, que a liberdade financeira chegue.
Pai, abençoa os ricos, que a riqueza não os afaste de ti, que usem os recursos que têm para abençoar outros, que sejam generosos, que entendam que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Senhor, abençoa os pobres, levanta provisão para eles, que não lhes falte o básico, que tenham comida, roupa, teto, que encontrem oportunidades de melhorar de vida, que não sejam explorados por serem vulneráveis. Pai, abençoa os que trabalham com justiça social, aqueles que lutam pelos direitos dos oprimidos, que defendem os sem voz. Dá-lhes forças para continuar. Que vejam mudanças reais acontecerem, que a justiça prevaleça. Senhor, abençoa os advogados honestos, que defendam a verdade e a justiça, que não sejam corrompidos, que usem o conhecimento da lei para proteger os inocentes e punir os culpados. Pai, abençoa os juízes, dá-lhes sabedoria para julgar com justiça, que não sejam parciais, que não se deixem influenciar por subornos. Que tenham temor de ti ao proferir sentenças que afetam vidas. Senhor, abençoa os políticos honestos. Sabemos que há poucos, mas que esses poucos sejam fortalecidos, que não se deixem corromper pelo sistema, que lutem pelo bem comum e não por interesses próprios. Pai, abençoa as forças de segurança, policiais, bombeiros, todos aqueles que arriscam as suas vidas para proteger outros. Guarda-os de perigos, que voltem em segurança para as suas famílias, dá-lhes sabedoria nas operações, protege-os de emboscadas, de armadilhas. Senhor, abençoa os jornalistas honestos, aqueles que buscam a verdade e a reportam sem distorções. Protege-os de ameaças, que tenham coragem para denunciar injustiças, mesmo quando há riscos envolvidos. Pai, abençoa os cientistas, aqueles que pesquisam para encontrar curas, para melhorar a vida das pessoas. Dá-lhes sabedoria e discernimento, que as descobertas científicas sejam usadas para o bem da humanidade. Senhor, abençoa os agricultores. Eles produzem o alimento que chega às nossas mesas. Abençoa as plantações, manda chuva na medida certa, protege as colheitas de pragas, de secas, de enchentes. Que tenham lucro justo pelo seu trabalho. Pai, abençoa os motoristas profissionais, caminhonistas, taxistas, motoristas de ônibus, todos aqueles que passam horas ao volante. Protege-os de acidentes, dá-lhes atenção constante, que não dirijam com sono, que cheguem em segurança aos seus destinos. Senhor, abençoa os que trabalham no mar. Pescadores, marinheiros, todos aqueles cuja profissão envolve o oceano, protege-os de tempestades, de naufrágios, de qualquer perigo marítimo. Pai, abençoa os que trabalham em alturas, operários da construção civil, lavadores de vidros de prédios, eletricistas que sobem em postes. Protege-os de quedas, de acidentes, que voltem em segurança para casa todos os dias. Senhor, abençoa os voluntários, aqueles que doam o seu tempo para ajudar outros sem esperar nada em troca. Que sejam recompensados por ti, que vejam o fruto do seu trabalho voluntário, que não desanimem. Pai, abençoa as organizações não governamentais que fazem trabalho sério, que tenham recursos para continuar ajudando, que mais pessoas se envolvam, que o impacto seja cada vez maior. Senhor, abençoa os doadores, aqueles que doam sangue, que doam órgãos, que doam dinheiro, que doam tempo. Multiplica tudo o que eles dão, que a generosidade deles salve vidas. Pai, abençoa os que lutam contra injustiças, os ativistas, os defensores de direitos humanos, todos aqueles que não se calam diante do errado. Protege-os de retaliações, dá-lhes voz, que causem mudanças reais. Senhor, abençoa as vítimas de injustiças, aqueles que foram prejudicados, caluniados, roubados. Faz justiça por eles, restaura o que foi tirado, que vejam a tua mão agindo em seu favor.
Pai, abençoa os arrependidos, aqueles que erraram, mas reconhecem os seus erros e querem mudar. Dá-lhes oportunidade de recomeçar. Que não sejam eternamente marcados pelos erros do passado. Que encontrem perdão e restauração. Senhor, abençoa os que perdoam. Perdoar não é fácil, mas é necessário. Dá forças àqueles que precisam perdoar ofensas profundas. Que o perdão os liberte da prisão da amargura. Pai, abençoa os reconciliados. Aqueles que depois de brigas, de separações, conseguiram se reconciliar. Que a reconciliação seja duradoura. Que construam relacionamentos ainda mais fortes do que antes. Senhor, abençoa cada pessoa que tem um pedido específico no coração neste momento. Tu sabes exatamente o que cada um precisa. Alguns precisam de cura, outros de emprego, outros de restauração familiar. Atende cada pedido segundo a tua vontade perfeita. Pai, encerramos esta oração com corações gratos. Obrigado por nos ouvires. Obrigado por te importares com cada detalhe das nossas vidas. Obrigado porque não há oração que suba até ti em vão. Tu ouves, tu vês, tu ages. Confiamos que este dia será diferente porque começou com oração. Confiamos que estarás conosco em cada momento. Confiamos que veremos a tua mão agindo. Que ao final do dia possamos te louvar pelos testemunhos, pelas vitórias, pelas bênçãos recebidas. Entregamos tudo nas tuas mãos mais uma vez. Que a tua vontade seja feita, que o teu nome seja glorificado, que o teu reino venha. Oramos tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, não guarde só para ti. Partilha com alguém que precisa começar o dia com fé renovada. Escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé. Inscreve-te neste canal para receberes diariamente mensagens que vão edificar a tua fé e fortalecer o teu caminhar com Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Que este dia seja marcado por milagres, por vitórias e pela presença constante do nosso Deus. Vai em paz, vai com fé, vai sabendo que não estás sozinho. O Senhor vai contigo. Amém. Amém.